Ora, viva, muito boa noite, bem-vindos à noite informativa, edição de terça-feira. Começamos o nosso jornal, portanto, olhando para o tema, alguns temas que são temas que merecem comentário, merecem análise. E como habitualmente a terça-feira eu tenho em estúdio, portanto, o Dr. Ismael Moussa. Hoje, infelizmente, não tenho o Egídio Vaz, o Dr. Egídio Vaz, por razões de força maior. De qualquer das formas, muito boa noite, bem-vindo. Boa noite. Dr. Ismael, mais uma noite, mais uma semana, mais um dia em que olhamos para um assunto que mexe com a vida dos moçambicanos. Essa notícia que é avançada de que o Banco de Moçambique considerou desafiante a meta de um crescimento económico de 7% e de uma inflação anual de 5,6% prevista para este ano, e daí ter lançado o repto e orientado o Governo a baixar, portanto, as metas de crescimento económico diante da suspensão da ajuda externa. Como é que esta informação lhe chegou? Como é que interpreta, portanto, esta medida do Banco de Moçambique? Boa noite, mais uma vez. Antes de mais dizer que o Banco de Moçambique, como entidade responsável pela política macroeconómica, ela tem que tomar alguma atitude perante o momento em que nós vivemos. Eu acho que é uma atitude realística perante os factos que estão na mesa. Não obstante termos reparado nos últimos tempos dois pronunciamentos que aparentemente podem parecer antagónicos, mas se calhar não são, na prática, que foi, por um lado, o pronunciamento do Banco Central em relação à possível revisão da política fiscal e, por outro lado, o pronunciamento do Ministro das Finanças no sentido de que não vai aumentar os impostos. Acho que um está a ser realista, realista, e o outro está a ser otimista. Não é? O que é que eu quero com isto dizer? No caso concreto do Banco de Moçambique, o Banco de Moçambique tem consciência de que, quer queiramos, quer não, perante o momento em que nós vivemos, enquanto este braço de ferro ainda a vigorar, e mesmo depois, não vai ser tão fácil recuperar-se o crescimento económico que nós vínhamos tendo até aqui, e não só, não vai ser possível termos desembolsos à altura de fazer face às várias necessidades que o país tem, particularmente refiro uma questão da liquidez no Orçamento do Estado. Isso vai fazer com que haja uma série de alterações de todo o programa existente. Não obstante isto, temos a posição do Ministro, que é uma posição mais otimista. Como Ministro das Finanças é natural, ele tem que dar o encorajamento, mesmo consciente, mesmo sabendo de que vai ter que mexer tarde ou cedo na política fiscal, não é? Pode até não ser anunciado publicamente, mas nós sabemos, vários empresários já estão a alertar que há várias brigadas chegando aos estabelecimentos. Há, neste momento, vários empresários a receberem cartas também da autoridade tributária, portanto, há todo um trabalho neste momento que, quer queiramos, quer não, já está a haver mexidas na política fiscal, embora não anunciada publicamente. Portanto, acredito que o pronunciamento do Ministro foi otimista, o pronunciamento do Banco Mundial foi realista, tendo em conta aquilo que o país vive, mas, acima de tudo, vamos acreditar que sejam dois pronunciamentos que vão de encontro ao momento atual. Nenhum está errado, acredito eu, mas vamos deixar que o tempo diga. Pois, e em que medida é que são desafiantes, portanto, os objetivos macroeconómicos de Moçambique para o ano de 2016? Não, são desafiantes tendo em conta toda a realidade que nós tínhamos. Se não tivéssemos essa situação toda da suspensão da ajuda por parte dos atores principais que financiam e doam fundos para o Orçamento de Estado, assim como o Banco Mundial e o FMI, certamente que não seriam desafiantes, que seria aquilo que normalmente acontece, não é? Até aqui tem vindo a acontecer. Mas nós não estamos numa situação normal, nós estamos numa situação anormal. Sendo uma situação anormal, é um desafio. E é um desafio, todos se dão para ele, mas nem sempre nós sabemos que vai de encontro àquilo que é a nossa expectativa. É um desafio, portanto é uma incógnita, até aqui ninguém sabe o que vai ser, não obstante ser um desafio. Pois, sobre o reforço da coordenação das políticas monetárias e fiscal, portanto, face aos objetivos estabelecidos para 2016, pode ajudar, de alguma forma, a fortalecer eu acho que neste momento é um dilema muito grande para o Governo, porque aumentando os impostos vai arruinar de vez com a classe média e com o pequeno empresariado. Quer dizer, as grandes empresas já estão com problemas sérios. As pequenas e médias empresas, pior ainda. Portanto, um aumento de impostos não vai ajudar a ninguém neste momento. Mas acredito que o Governo, tarde ou cedo, se não houver um resultado satisfatório a curto prazo junto das negociações, vai ter que fazer isso. Mesmo que consiga um resultado satisfatório, se os desembolsos dos doadores continuarem a não ser dentro da celeridade necessária, não é? Tendo em conta que estamos agora em maio e se a próxima ronda será em junho, quando é que serão os desembolsos, mesmo que haja um desfecho feliz? Tudo isto poderá forçar com que o Governo tenha que aumentar impostos. E este aumentar de impostos não vai ser nada saudável, particularmente para o pequeno empresário. Quer dizer, o pequeno empresário, o pequeno e médio empresário vai sentir bastante sobre isto. E mais ainda, é que se nós repararmos, é que os empresários, por exemplo, ainda podem deduzir nos seus impostos uma série de despesas.
Mas peguemos, por exemplo, no funcionário público, que é aquele que mais impostos paga, porque se nós formos a ver a nível deste país, quem paga de facto impostos são poucas as pessoas, o RPS, por exemplo. São normalmente os funcionários públicos. Estes não têm como fugir. E a nossa lei do RPS, diferentemente de todas as leis do RPS no mundo, não tem deduções. Por exemplo, se eu for a Portugal, se for a qualquer outra parte do mundo, se eu gasto com a saúde do meu filho, se eu gasto com a escola do meu filho, se eu gasto com a farmácia, se eu gasto com a creche, se eu gasto com a minha igreja, uma doação que eu faço, tudo isso eu posso deduzir no fim do ano no imposto. Isto faz com que o cidadão esteja um pouco mais folgado. No contexto moçambicano, não. O cidadão só tem deveres, obrigações, não tem direitos. O que é que pode ser feito por esse cidadão, portanto, relativamente à questão dos impostos? É criar deduções. Por exemplo, aquilo que pagas com a escola do teu filho, pagas RPS, sim senhora, mas podes deduzir no fim do ano aquilo que tu pagaste com a escola do teu filho, aquilo que tu pagaste com a tua saúde, aquilo que tu pagaste com a farmácia. É claro que deve haver um teto, senão as pessoas podem se aproveitar disso, mas qualquer sociedade que preze o bem-estar social dos seus cidadãos criam deduções nos impostos. Neste caso concreto, nós só temos deduções para os empresários. Mas para o cidadão, que é aquele que paga e paga mesmo, não tem como deduzir. E por isso que eu acho que qualquer mexida na política fiscal vai ser muito penalizante, primeiro para o pequeno empresário, mas acima de tudo para nós, os cidadãos pagantes de impostos, porque grande parte dos cidadãos deste país não pagam impostos. Pois bem, o Presidente da República, Filipe Nyusi, reviu esta terça-feira, portanto, no arranque da sua primeira visita oficial à China, a previsão do crescimento económico para este ano entre 6% e 7%. Portanto, isto abaixo do valor fixado no Orçamento de Estado, mas acima das previsões internacionais. O chefe de Estado justificou a revisão dos objetivos macroeconómicos com a ocorrência de choques exógenos e a fraca recuperação da economia nacional. Como é que olha, portanto, para esta perspectiva do Presidente da República cruzada, portanto, com aquilo que é emanado pelo Banco de Moçambique? Bom, primeiro dizer o seguinte, como chefe de Estado, seria difícil que ele dissesse o contrário. Seria até algo bastante anormal. Primeiro porque está fora do país, está numa viagem, quer, de certa maneira, impressionar, quer continuar a atrair investimentos para o país, e acho que este é o dever de um chefe de Estado, é transmitir alguma confiança, transmitir alguma seriedade em relação ao seu país, e acho que é de esperar este espírito. Agora, vamos ser realistas, cá entre nós. Isto não vai ser como o chefe de Estado deseja, naturalmente, por muito boa vontade que ele tenha, por muito boa equipa que ele tenha, não é? Mas as cartas na mesa dão sinais claros de que este vai ser um ano difícil. E sendo um ano difícil, quer dizer, eu acredito que este poderá vir a ser o crescimento dos outros anos. Espero bem que sim. Mas este ano, sejamos realistas, vai ser muito difícil. Agora, como chefe de Estado, eu acho que é legítimo que ele transmita esta confiança, esse sentimento, este otimismo, acima de tudo, não é? Mas vamos deixar que o tempo diga, não é? Mas, pessoalmente, não acredito muito que isto possa condizer com a realidade no terreno. Pois bem, eu gostava, Dr. Ismael, que nós olhássemos para um outro assunto que também dominou as atenções nos últimos dias, sobretudo na última semana, a visita do Ministro angolano das Relações Exteriores a Moçambique, o Sr. Jorge Chicote, esteve uma visita de alguns dias, poucos dias, e durante esta visita manifestou alguma disponibilidade, portanto, do governo angolano para apoiar o processo de paz em Moçambique. A questão que lhe posso colocar é como é que pode ser usada, portanto, a experiência usada e aproveitada a experiência angolana para o caso de Moçambique, para a pacificação de Moçambique? Bom, primeiro, quando se fala da experiência angolana, há sempre uma impressão muito negativa, tendo em conta aquilo que aconteceu com o Jonas Savimbi, a forma como Angola resolveu o seu problema digamos, de guerra civil, né, pela forma bastante desumana com que resolveu o problema e provavelmente muito pouco aceite nos vários corredores de Angola, e muitas das vezes a reação que nós temos em relação a qualquer que seja a proposta de Angola é uma reação de desconfiança, quer dizer, qualquer cidadão, no geral. E acredito que mais do que nunca, por exemplo, Arnam certamente terá também uma reação de suspeição. Mas eu prefiro ser um pouco mais otimista e pensar que nem tudo pode ser negativo. Por exemplo, Angola tem uma experiência muito interessante da forma como se reconciliou consigo mesma. Se nós repararmos hoje, uma parte considerável do governo angolano é constituída por pessoas que vêm da UNITA, inclusive o próprio chefe de Estado-Maior, inclusive a nível do Ministério de Negócios Estrangeiros, embaixadores, várias figuras de proa do governo angolano, provém da UNITA. Isto foi um sinal muito claro de que a Angola, de uma ou de outra maneira, tentou se reconciliar consigo próprio. Portanto, eu acho que no meio de todos os aspectos negativos há este aspecto positivo. Portanto, eu acho que nós devíamos não aproveitar os aspectos negativos, mas podíamos aproveitar como Estado os aspectos positivos. E não obstante esta posição de haver algumas cedências na presença ou não de observadores internacionais neste momento, mas eu acredito que a posterior vamos precisar. E, portanto, nunca se deve dizer não a quem quer nos ajudar. Qualquer pessoa que nos quer ajudar, eu acho que é bem-vinda, desde que saibamos tirar dividendos daquilo que for positivo.
e não importar nada que seja negativo. Quer dizer, estou a pensar no aspecto negativo, tendo em conta que aquilo foi o grande trauma do falecido arcebispo Dom Jaime Gonçalves, não é? Quando se apercebeu que possivelmente podia-se pagar a experiência de Angola para se introduzir em Moçambique. Portanto, eu acho que esta experiência negativa devíamos deixar de lado, mas a experiência positiva nós podíamos aproveitar para a fase seguinte das negociações, e inclusive na fase mais importante, que é da reconciliação dos moçambicanos. Porque nós não podemos continuar a estar numa situação em que de 2014 para cá vivemos momentos de oscilação. E quer queiramos, quer não, isso independentemente desta situação que vivemos hoje com os parceiros de cooperação, mas esta situação que a gente vive de 2014 para cá também afetou bastante o crescimento económico, afeta bastante o desenvolvimento deste país, vários aspectos, quer seja na esfera económica, quer seja na esfera social. E é necessário que a gente encontre uma solução em definitivo. E uma solução em definitivo não vai ser encontrada na mesa de negociações só. Na mesa de negociações pode-se encontrar um cessar-fogo, pode-se encontrar uma forma de voltarmos à normalidade, mas não é isso que o país precisa. O país precisa muito mais do que isso, precisa de uma reconciliação efetiva, para que este tipo de situações não voltem a ocorrer. Portanto, este pronunciamento surge praticamente uma semana antes desta grande entrevista que a STV veiculou, portanto, no dia de hoje, e que vamos ter a possibilidade de ver, portanto, ainda aqui na noite informativa, ao líder da Renamo, portanto, Afonso Dhlakama. E entre as revelações que faz é que esta próxima quinta-feira já vão ser avançados 3 nomes que vão participar, portanto, deste processo de preparação do encontro com o chefe de Estado. E uma das premissas do chefe de Estado é colocar de lado, neste momento, portanto, a mediação internacional e centrar, portanto, a nível interno. Portanto, houve uma cedência. Angola, que nunca fez parte, portanto, deste, digamos, xadrez, nunca se, portanto, compulsou que Angola pudesse fazer parte deste xadrez em termos de mediação de processo. Como é que julga que, por exemplo, a Renamo poderia olhar e ver a presença e a participação de Angola, portanto, no processo negocial de paz em Moçambique? Bom, primeiro é preciso vermos que Angola, até recentemente, Angola olhava muito pouco para os seus vizinhos. Dado toda a estabilidade económica, dado as receitas do petróleo, de certa maneira Angola estava um pouco à margem do processo. Mas neste momento Angola também precisa de abrir outros horizontes, precisa de abrir outras alianças, porque Angola está a viver uma crise económica se calhar pior do que a nossa, está a viver uma fase económica bastante complicada. Então, neste momento, também é interessante Angola abrir novas alianças, e uma delas pode ser esta, tentar se aproximar de Moçambique e dar o seu apoio. Não vejo isto com suspensão, como dizia, não é? E acredito que a própria Renamo também deveria, por um lado, verificar o aspecto negativo que Angola tem, não iríamos importar este aspecto, mas poderia-se importar o aspecto positivo, como eu dizia. E, portanto, numa negociação, em qualquer que seja o diálogo, deve haver cedência de ambas as partes. Se por acaso, na fase seguinte em que se envolver atores internacionais, se o Partido Frelimo, por exemplo, disser que propõe Angola como intermediária, como um dos negociadores, e a Renamo mantiver, por exemplo, a Igreja Católica, Santo Egídio, poderia ser também uma forma perfeita. Quer dizer, a Renamo teria Santo Egídio e a Frelimo poderia ter Angola. Por que não? Eu acho que se busca negociações, também tem que se aceitar que cada parte deve buscar quem melhor deposita confiança, não é? A confiança não deve ser só de um lado. Os dois lados devem sentir-se à vontade. E acredito que foi neste espírito que a Renamo propôs o Jacob Zuma inicialmente e Santo Egídio, não é? Portanto, acreditamos na perspectiva de que o Jacob Zuma fosse mais próximo da Frelimo, mas acredito que o MPLA também pode perfeitamente ser um partido aliado. O fato de Angola e o MPLA serem, portanto, países irmãos de Moçambique, até na língua e culturalmente, exato, ajudaria de alguma forma a quebrar o gelo? Portanto, eu creio que sim. Eu tive uma experiência interessante nos últimos anos. Eu tive por 3 vezes na Bélgica, na Alemanha e na Itália com o Samakuva, o Isaías Samakuva, em vários momentos diferentes. E uma das coisas, dos vários momentos em que estive com ele e pude conversar, é que realmente ele reconhecia bastante este lado da reconciliação angolana, ter dado certo em algum momento, não é? Principalmente esta questão da integração das pessoas, não obstante a todas as reclamações que ele tinha e que são similares àquilo que os partidos da oposição em Moçambique têm. Mas, de uma maneira geral, notei na parte dele uma certa abertura em relação àquilo que foram as concessões da reconciliação angolana. Então, eu acho que este aspecto pode ser importante, porque muitas das vezes temos a tendência de ir buscar modelos na Europa, na Ásia e nas outras partes, e se calhar até na África Ocidental ou na África do Norte, mas esgotando a possibilidade de buscarmos também experiências na própria África Austral. E eu acredito que nós temos algumas experiências na região que podem ser benéficas, nem tudo está errado. Alguma coisa pode ser aproveitada, não é? Pois bem, os pronunciamentos de Afonso Dhlakama de hoje revelam alguma abertura, depois de muito tempo em silêncio, mostra-se disponível, portanto, para o diálogo, para negociações, coloca
efetivamente algumas condições, portanto, que haja o respeito aos direitos humanos, o respeito à democracia, portanto, transparência nos processos eleitorais, todos aquele rol de questão portanto, já vinha levantado há algum tempo. De qualquer das formas, esta abertura que é demonstrada neste momento por Afonso Dhlakama, também, portanto, para o diálogo, pode-se fazer perceber que há um interesse neste momento maior também por parte da Renamo de ir à mesa de negociações e acabar, portanto, com este clima de tensão e, sobretudo, cruzando esse aspecto com o atual cenário económico, político-económico que o país atravessa? Eu acredito que sim, porque vejamos o seguinte, a questão da guerrilha, como já havíamos discutido aqui, é muito difícil combater uma guerrilha, mas também, ao mesmo tempo, a guerrilha precisa de apoio logístico, precisa de apoios a nível da região, há toda uma série de condicionantes que, neste momento, eu acho que não há vantagens nem para o Governo, nem para a Renamo de se manter este conflito. Em termos realísticos, não há vantagem. Eu acho que cada uma das partes, neste momento, tem todo o interesse em encontrar-se um acordo. Talvez o que está a faltar, e se calhar até aqui faltava, era sinais claros de ambas as partes. E acho que este é um sinal bom, um sinal positivo. O facto do Presidente Nyusi ter conseguido transmitir um sentimento que foi acolhido, também é um grande passo. Eu acho que é isto que nós devíamos encorajar para se avançar. Por outro lado, o pronunciamento do líder da Renamo em relação a alguns princípios como direitos humanos, democracia, transparência, entre outros, vão de encontro também aos acordos que nós temos, nós como Estado, temos com os parceiros da cooperação. Dos vários princípios acordados para que os parceiros possam dar ajuda ao Orçamento de Estado, estes fazem parte, inclusive são os 3 primeiros. Se estes princípios não forem, porque quando estamos a falar de traduzir a confiança de volta nas relações com o FMI, Banco Mundial e os parceiros da cooperação, não é só esclarecer o caso da dívida pública, é também em estrito respeito aos princípios acordados no memorando de entendimento entre o nosso governo e os parceiros de cooperação. E o primeiro dos princípios é exatamente a questão da paz. A paz e a democracia é o primeiro objetivo, o primeiro princípio. E depois, logo a seguir, temos o princípio dos direitos humanos, temos a questão do princípio da transparência, entre outros. Se estes princípios não forem respeitados, qualquer que seja a negociação com os parceiros de cooperação, não obstante o esclarecimento que se possa dar da dívida pública, não obstante toda a excedência que o Governo faça para se ultrapassar o dilema, mas o braço de ferro poderá vir a surtir os efeitos a médio e curto prazo se estes princípios não forem observados, porque estes são os princípios basilares. Não é? São os princípios basilares. É por isso que me espanta quando, por exemplo, ainda noto, por parte do Parlamento, algum braço de ferro no sentido de prestar o esclarecimento à nação moçambicana. Não é? Por um lado, temos a exigência do FMI e do Banco Mundial, e muitas das vezes nós temos não aceitamos ingerências externas. Qualquer Estado soberano não gosta de ingerência externa, mas neste aspecto, nós fomos buscar dinheiro, temos a obrigação de prestar contas a quem fomos buscar dinheiro. E uma das recomendações do FMI e do Banco Mundial é que o Parlamento, é que o país o Governo preste informações à sociedade moçambicana. Felizmente, esta posição foi acolhida pelo Comitê Central da Frelimo e pela Reunião dos Antigos Combatentes, o que é um sinal claro de cá um acolhimento em relação a esta posição. O que me espanta é que o Parlamento ainda remeta isto a uma comissão especializada. Quer dizer, eu acho que aqui há uma situação que é triste. Quer dizer, temos que ultrapassar este tipo de situações, tem que haver mais articulação entre os órgãos do Estado neste país. Não é? Por um lado, e o Governo a fazer um esforço, devia haver o mesmo esforço por parte do Parlamento, mesmo que aleguem que não há recursos para se convocar uma sessão extraordinária, era, desde já, dar-se mão à palmatória. Porque é que não se convocou antes, porque é que não se agendou antes quando a sessão estava em agendamento, em funcionamento? E uma bancada tinha proposto isso, não evitaria-se recursos, gastos desnecessários, portanto, estaríamos a ser concentrados com o discurso de Estado em relação à contenção de gastos, mas, entretanto, o próprio Parlamento em funcionamento negou o agendamento disso. E hoje está de braços atados, porque convocar uma sessão tem custos, e remeto isto a uma comissão especializada, mesmo transgredindo o regimento da Assembleia. Porque em relação ao regimento da Assembleia, a Constituição está clara. Compete somente ao plenário tratar das questões da dívida pública, não compete a mais ninguém. Porque a comissão especializada é uma comissão que assessora o plenário, não tem nenhum poder deliberativo. E, portanto, é isto que eu acho que é um pouco lamentável, não é? Espero que a audição da manhã não fique por aí, que se encontre uma forma de se cumprir com aquilo que está preconizado na Constituição e no regimento da própria Assembleia, particularmente no artigo 179 da Constituição, do regimento da Constituição da República, referente às competências da Assembleia. Que este assunto seja, de facto, debatido pelo plenário para que os moçambicanos possam ter em primeira mão uma informação clara e se esclareça de uma vez por todas esta situação. E a grande expectativa, naturalmente, que existe em relação, portanto, a esta matéria das dívidas ocultas. De qualquer das formas, julga que a pressão internacional sobre Moçambique, para que o diálogo aconteça,
estará, portanto, a empurrar os dois principais interlocutores a apressarem, portanto, este encontro, este diálogo, ou então, por outro lado, que os dois interlocutores também entenderam que a paz é uma das principais premissas para que o país possa resgatar esta confiança internacional e, acima de tudo, também possa voltar, portanto, a aqueles níveis de desenvolvimento económico que vinha conhecendo nos últimos tempos. Eu gostaria, como moçambicano, que fosse somente o interesse nosso de encontrarmos a paz, mas a experiência, a história mostra que, infelizmente, nem sempre é somente a nossa vontade. Se estivermos recordados, o que forçou, de certa maneira, o Acordo de Roma, foi exatamente uma pressão externa, de certa maneira. Moçambique, a dada altura, pelos todos os problemas económicos que tinha, foi obrigado a recorrer ao FMI. E um dos pressupostos básicos na altura que Moçambique teve que aceitar foi de se encontrar o caminho para a paz imediatamente. E, portanto, de uma ou de outra forma, Moçambique assinou o Acordo de Roma por vontade dos moçambicanos, mas também por uma pressão internacional. Por vezes, a ingerência externa nem sempre é nefasta, porque às vezes há interesses que possam ser comuns. Porque, como eu dizia em tempos, as relações entre Estados nunca são relações de amizade, são relações de interesse. Mas se em algum momento o interesse externo for o mesmo que o nosso, por que não? Ótimo, perfeito, é uma forma perfeita. E acho que neste caso concreto da paz, há interesses tanto internamente como externamente para que Moçambique encontre o caminho da paz. Porque as pessoas que vão investir dinheiro na exploração dos recursos naturais, que são nossos, mas que vão retirar lucros disso, naturalmente que não vão querer que este país esteja em guerra, a menos que sejam pessoas de má fé imbuídas de outros interesses. Como eu dizia aqui num debate, que se o conflito se mantiver, para quem explorar o gás pode até ser uma vantagem, que em vez de fazer investimentos em terra, no continente, possam fazer investimentos através de reboque de plataformas marítimas para aqui, em que exploram o nosso gás, terminado o gás, chamam rebocadores e vão-se embora e não deixam nada em terra. Mas acredito que são poucos os que assim pensam. Eu acho que vamos acreditar na boa fé de que todos são imbuídos do interesse de ganhar dinheiro, mas também investir neste país. E a estabilidade, nada melhor do que a estabilidade para que todos possamos tirar dividendos, porque os interesses externos e internos possam coincidir. Quando isto acontece, é bom, não é ingerência. Agora, o que é ingerência é quando os interesses internos são diferentes dos interesses externos e quando os interesses externos vêm, de facto, a prejudicar-nos. A paz não prejudica ninguém, antes pelo contrário. Quanto mais, melhor. Pois bem, voltando, portanto, ao tópico da nossa conversa, portanto, que é esta a questão da disponibilidade de Angola para apoiar o processo de paz em Moçambique, se calhar uma pergunta, assim, um bocadinho ousada. O que é que Moçambique ganha, efetivamente, com este apoio de Angola neste processo de pacificação? Bom, possivelmente, dentro até do próprio Partido Frelimo, já deve haver setores ou correntes que defendam que a solução definitiva para o nosso problema seja uma reconciliação de facto. E a experiência angolana pode ser uma experiência que pode até ajudar a Frelimo, inclusive até a convencer as correntes mais conservadoras ou mais extremistas dentro do próprio Partido Frelimo, no sentido de que não é uma primeira experiência e que Angola já assim o fez e é uma experiência que está a dar certo até agora. Angola vive os problemas económicos, mas tem um problema de harmonia, de estabilidade, pelo menos tirando Cabinda, o resto do território está em paz. Eu acho que experiências como a angolana, experiências como a sul-africana, se recordar 94, 95, todos aqueles conflitos de KwaZulu-Natal e que foram resolvidos a partir da concessão que o Nelson Mandela fez ao convidar o Buthelezi para a pasta da administração interna, são experiências que eu acho que são válidas para nós. Portanto, eu acho que nós não perdíamos nada com isto. E se calhar este convite pode também ajudar, como eu dizia, a convencer algumas correntes ainda resistentes dentro do próprio Partido Frelimo. Porque nós sabemos que o Partido Frelimo não é uma questão tão consensual assim. Há várias correntes lá dentro. Mas há correntes que são muito mais realistas, não é? Que foram aquelas que foram determinantes no Acordo de Roma. Porque também no Acordo de Roma havia várias correntes dentro do Partido Frelimo que não concordavam com as negociações. E acho que esta experiência angolana poderá, de certa maneira, ajudar aquelas pessoas que estão muito mais comprometidas com a paz dentro do Partido Frelimo a poderem convencer os mais renitentes e conseguirmos finalmente algo que seja consensual. Porquê? Porque vamos ser muito sinceros, quer dizer, não é possível conseguir-se a paz neste país se não houver cedências entre as partes, por um lado, mas também, por outro lado, cedências internas também dos próprios partidos. Porque em qualquer partido, quer seja dentro da Frelimo, quer seja dentro da Renamo, há quem esteja mais pela paz e há quem esteja mais pelo confronto. Então, qualquer que seja o apoio que vai ajudar a diluir, a quebrar estas pedras, é positivo. Pois bem, estamos na reta final, portanto, desta nossa conversa. De qualquer das formas, gostava de ouvir de si. O Presidente da República já está, portanto, na China e já começa a lançar os primeiros sinais
de diplomacia política e económica. O que é que espera que NUS possa trazer, portanto, no seu regresso a Moçambique, neste momento, acima de tudo, em que o país está em crise? Bom, eu disse aqui no debate anterior que, pessoalmente, não estava muito de acordo que a caída fosse antes de resolvermos, ou pelo menos de dar, digamos, um sinal claro aos parceiros de uma forma de ultrapassarmos o problema. Mas que a viagem estava agendada e o Presidente é soberano de tomar a decisão que melhor acha. Como moçambicano, espero que tenha sucessos, que consiga algo de concreto que ajude a atenuar a situação. Embora esteja consciente que qualquer que seja o acordo ou a vantagem que possa obter nesta viagem, não vai resolver o nosso problema. Porque se nós analisarmos, os únicos que dão dinheiro vivo para o Orçamento do Estado, quer queiramos, quer não, continuam a ser os parceiros que nós temos ocidentais até hoje, a nível de doações até inclusive. Não é? E são os únicos que dão dinheiro vivo. Os chineses até aqui não têm dado. Têm dado através de obras, têm dado através da compra de serviços na própria China e, mais do que nunca, hoje, a sociedade civil chinesa, a classe média chinesa, já começa a questionar muito o tipo de ajuda que a China dá, em alguns momentos vista como uma ajuda sem condicionantes, não é? Sem respeito aos direitos humanos, sem nada, e que muitos líderes africanos gostam deste tipo de ajuda. Mas, mesmo assim, hoje, dentro da sociedade chinesa, já há grandes questionamentos sobre isso. A sociedade chinesa já não aceita isto de ânimo leve, porque a China tem também problemas estruturais sérios que precisam destes investimentos e, portanto, a China começou a reduzir drasticamente. Foi isto que foi, se calhar, um passo em falso, como o Gabe deu na altura, pensando que teria um apoio muito grande da China, quando avançou, e o resultado foi o que nós conhecemos. Talvez tenha sido isto também que deu errado pelo MPLA. O MPLA, na altura, acreditava cegamente de que a ajuda chinesa poderia substituir as outras, e no fim acabou tendo que ir agora ao FMI e aceitando a humilhação que está a aceitar hoje, inclusive do IVA, da redução de congelamento de salários, entre outras. E, portanto, é preciso ter claros que qualquer que seja a ajuda que o Presidente NUS consiga na China, não vai prescindir do apoio dos parceiros ocidentais. Por enquanto, nós precisamos. Então, como precisamos, eu, como moçambicano, defendo que é positivo que ele consiga algo de concreto para aliviar o nosso momento. Se conseguir algo acima disto, melhor ainda, mas que também esteja claro que é preciso não descuidar de satisfazermos aquilo que é a expectativa dos atuais parceiros para recuperarmos a confiança. Unindo aquilo que conseguir da China e se nós conseguirmos desbloquear a questão com os parceiros, perfeito, seria uma grande vitória para nós. E acho que, como moçambicanos, temos que torcer para que haja esta vitória nos dois sentidos. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, acima de tudo também por esta análise que ajudou-nos já a fazer relativamente a estes dois temas propostos para esta noite informativa de terça-feira. O Banco de Moçambique, que considerou desafiante a meta de crescimento económico e que lançou, portanto, um aviso ao Governo para baixar as metas de crescimento diante da suspensão da ajuda externa. De igual forma também a proposta de apoio lançada pelo Governo de Angola para a mediação da paz em Moçambique. Despedimos-nos, marcamos encontro para uma outra oportunidade. Fique bem.